nós sairmos. Mulher, tu concordou com isso? Lógico. Futuro artista da E cadê meus direitos autorais? Vamos passar. Ô, meus amores, vamos lá. Aí, tranquilo aí, pessoal de casa. E daí nós vamos para o programa de volta para casa, tá? O programa de volta para casa, pessoal, ele trabalha, vamos se ajeitando, né? Passa batom e perfume. O programa de volta para casa, ele beneficia pacientes que vieram que estão internados em hospitais psiquiátricos por mais de 2 anos, tá certo? E, pessoal, ele trabalha a questão de quê? Se os hospitais estão se fechando, tá? Então, o que é que vai se fazer? Vamos criar programas para fazer com que essas pessoas voltem para suas casas. Então, pacientes internados por mais de 2 anos em hospitais psiquiátricos, eles irão retornar para suas casas através de programa de volta para casa. Onde lá eles recebem uma bolsa auxílio, né, no valor de R$240, que hoje nós já estamos em 320, tá? E eles precisam ser acompanhados pelo CAPS, tá? É o CAPS que vai dizer se eles irão permanecer no programa ou se eles irão sair do programa. Como é que ele faz isso? Manualmente, o CAPS manda um relatório para o Ministério da Saúde dizendo que determinado paciente continua no programa, tá? E daí o benefício ele é renovado. Caso o paciente não esteja sendo acompanhado pelo CAPS, ele vai sair do programa, né? E o CAPS que vai mandar esse relatório para o Ministério da Saúde. A dificuldade que nós temos aqui é com relação à documentação. Por quê? Porque o paciente ele tem que abrir uma conta na Caixa Econômica e muitas vezes ele não tem documentação para abrir a conta na Caixa Econômica. E devido a essa problemática, ele não vai poder participar do programa de volta para casa. Ok? Bem tranquilo, né? O de volta para casa. E daí nós vamos para as residências terapêuticas. Nas residências terapêuticas, nós temos a residência terapêutica 1, que comporta até 3 leitos, e a residência terapêutica 2, que comporta até 10 leitos, né? 8 pacientes, 10 pacientes. A residência terapêutica é uma casa como a nossa, que ela tem que estar na zona urbana, tá? Para quê? Para que os pacientes eles tenham a liberdade de ir e vir. E esses pacientes, eles são acompanhados pelo CAPS, tá? E daí eles frequentam o CAPS, os profissionais do CAPS vêm até a residência, porque como uma das funções do CAPS não é a organização da rede de saúde mental, então é o CAPS que é responsável pela organização da residência terapêutica, certo? Na residência nós temos os cuidadores, tá? Onde eles passam o dia lá, todos os dias tem que ter cuidadores para a questão da medicação desses pacientes, do controle dessa liberdade desses pacientes e também dos conflitos do dia a dia, né? Questão de afazeres domésticos, caso a residência trabalhe com os afazeres domésticos. Mas a questão mesmo da convivência entre os pacientes, há necessidade aí dos cuidadores. Oi. Ótimo. Quem, preferencialmente, de acordo com a portaria da residência, quem deve ser morador da residência terapêutica são aqueles pacientes com transtorno mental que não têm família no município da residência, certo? Só que devido a algumas questões particulares, a subjetividade, que nós, como CAPS, como rede de saúde mental, temos que ver com relação a esse paciente. Muitas vezes o paciente ele é abandonado, ele vive nas ruas, mesmo tendo família no município. Então, o CAPS vendo essa necessidade, a justiça já tentando várias vezes um responsável para esse paciente e não tendo, aí esse paciente é alocado lá na residência terapêutica, tá? Mas, de acordo com a portaria, seria pacientes que não têm residentes no município, tá?
pacientes no município. E daí nós temos o apoio matricial, né? Nós temos aí o matriciamento. Lembrando para vocês que o matriciamento, pessoal, ele é feito com a junção do CAPS mais a estratégia de saúde da família. O CAPS mais a atenção básica. Onde lá no matriciamento nós trabalhamos 3 tipos de técnicas. A interconsulta, a consulta conjunta e a visita domiciliar, tá? Os 3 acontecem na estratégia de saúde da família, certo? A interconsulta são só os profissionais da ASF que vão atender os pacientes. A consulta conjunta são os profissionais da ASF, mais os profissionais do CAPS, que vão atender esse paciente. Veja, quando eu falo os profissionais, isso não quer dizer que sejam todos, nem da estratégia, nem do CAPS. E a visita domiciliar é aquela visita que nós conhecemos quando a estratégia vê a necessidade de algum profissional do CAPS ir fazer essa visita, e daí nós vamos, e pode ser também com o agente de saúde, certo? E nós temos aí os consultórios de rua. Os consultórios de rua é na rua, tá? O ambiente é na rua, não existe um espaço fechado. E os profissionais, eles vão trabalhar a questão da vulnerabilidade social, né? Que, a princípio, o consultório ele foi feito para atendimento de jovens com álcool e drogas, usuários de álcool e drogas, e hoje ele já houve uma ampliação desse consultório de rua, onde ele atende todas as pessoas de todas as faixas etárias, moradores de rua e que vivem em vulnerabilidade social, né? Então, aqui, a primeira coisa que nós fazemos é o acolhimento, é acolher esse paciente, é conquistar a confiança desses pacientes, desses grupos, e daí nós trabalharmos a questão da política de redução de danos. Lembrando para vocês que a política de redução de danos, ela tem o objetivo de minimizar as complicações que esse paciente pode desenvolver, né? Por exemplo, um paciente usuário, uma mulher usuária de álcool e drogas, para que ela engravide, é uma complicação, né? Então, nós iremos trabalhar na política de redução de danos a questão de orientações com relação ao uso de preservativos, né? A questão de gravidez, a questão de múltiplos parceiros, certo? Então, a gente vai estar trabalhando no que mais o paciente tem de grave, para que a gente minimize a situação. Lembrando que, no consultório de rua, nós não vamos ter pacientes que vão se curar, que vão entrar em estado de manutenção e estabilidade. Nós não vamos ter pacientes que vão até o CAPS ou outro serviço. Na realidade, nós vamos ter pacientes que vão viver a sua vida, né, na vulnerabilidade social, mas que a gente vai trabalhar aí a política de redução de danos. Certo? Isso. Tchau, obrigada. Vai, nem como mais parece. Vou beber água. Tá certo? Professora, não é política de Política de redução de danos. Ok? E daí nós vamos para a UAT, ou UA, ou CAT, né? Ou UAT, Unidade de Acolhimento Transitório, CAT, Casa de Acolhimento Transitório, UA, Unidade de Acolhimento, tá? Todas essas
Silvas, é isto, né? É uma casa que ela trabalha junto, ela funciona organizada pelo CAPS AD. Quem envia os pacientes para a unidade de acolhimento é o CAPS AD, tá? Essa casa é uma casa parecida com a residência terapêutica, tem que estar na zona urbana, porém a diferença é que os pacientes são diferentes, porque os pacientes da UA são pacientes usuários de álcool e drogas. E eles não têm a liberdade de ir e vir como na residência terapêutica, né? Aqui eles ficam na casa, tipo aprisionados, um período de até 6 meses. E ele faz, quem são os pacientes que vão para aí? São os pacientes que são tratados no CAPS AD e que o próprio CAPS AD, eles não veem, digamos assim, um esforço do paciente em sair do álcool e da droga, tá? E daí eles colocam esses pacientes na residência, na UA, para que eles não tenham acesso ao álcool e à droga. Nós temos 2 tipos de UA, a infanto-juvenil e a adultos, né? Que são casos diferentes, ok? Tranquilo com relação à rede? E aí, pessoal, nós vamos agora entrar em outro assunto, que são os grupos terapêuticos. Com relação aos grupos terapêuticos, nós temos que ver que nós temos muitos benefícios com relação aos grupos terapêuticos, mas nós temos que ver que esses benefícios eles podem ser individuais, onde nós atendemos o paciente individualmente. Ele pode ser grupal, onde nós atendemos os pacientes em grupo. E ele também trabalha a questão da própria família, onde a família ela pode ser acolhida, onde a família ela pode dialogar, participar, verbalizar, na verdade, o que ela está sentindo, certo? Então, esses são os benefícios aí dos grupos terapêuticos, tá? Além de que esses grupos terapêuticos, eles também podem trabalhar no sentido de ofertar oficinas para que esses pacientes trabalhem. Lembrando que todo grupo terapêutico, como o próprio nome diz, ele trabalha no intuito da terapia, da gente realmente falar com o paciente, falar com a família, ver o que é que eles estão necessitando, ver como é a dinâmica dessa família dentro de casa, porque, como a gente sabe, a família ela participa do tratamento do paciente. Então, nós temos que conhecer como é essa dinâmica familiar para que a gente possa estar ajudando esse paciente. E a gente faz isso através do grupo terapêutico, certo? E daí nós temos a psicoterapia. Onde a psicoterapia, ela também tem o intuito das terapias, tá? Ela também vai trabalhar essa questão de interagir o paciente ao serviço, a família ao serviço, certo? Daí, ela também trabalha não só os transtornos mentais, mas também processos psíquicos, certo? A questão do luto, a questão da separação, tá? A questão de insônias, a questão de perdas de emprego, onde as pessoas não conseguem superar sozinhas essas situações, tá? Os sofrimentos psíquicos. E não quer dizer que sejam transtornos mentais. A psicoterapia ela é aplicada no sentido da cura, da diminuição do sofrimento, do estresse ou incapacidade do paciente.
Lembrando que essa questão de cura não é o paciente se curar e nunca mais ter. Nós trabalhamos o processo de cura dentro da saúde mental no intuito da manutenção e estabilidade, certo? E daí nós temos as fases da psicoterapia, onde nós temos que a fase pré-contemplativa é aquela onde o paciente não tem consciência, tá? Da sua situação, ele não tem um insight, ele não se acha doente, apesar de todas as pessoas dizerem que ele está com um comportamento diferente, mas para ele está do mesmo jeito. Então, por isso que a pré-contemplativa é a fase da despreocupação. Nós temos a fase contemplativa, que é a fase onde o paciente ele se vê. Realmente eu estou com um comportamento diferente. Eu preciso de ajuda. Sozinho eu não consigo. Então, é quando ele toma consciência do que tudo que as pessoas falaram, as pessoas têm razão. Certo? E daí nós vamos para a fase da preparação, onde ele está buscando os serviços, tá? Onde ele toma a decisão de ir buscar uma ajuda, porque ele já viu que sozinho ele não consegue, ele já tem essa consciência. E a fase de ação é quando ele investe tudo no seu tratamento. Ele investe seu tempo, ele se investe financeiramente, ele investe nas consultas, ele investe nas terapias, ele investe em busca de refúgio, lazer, tá certo? Então, ele tenta mudar o seu comportamento através do tratamento. Quando ele vai melhorando o tratamento, ele vai entrando na fase de manutenção e estabilidade. A fase de manutenção é o finzinho aí da terapia, onde muitas vezes o paciente ele já vai tendo alta de alguns serviços, né? O psiquiatra já vai fazendo aí o desmame medicamentoso, tá certo? Onde ele vai diminuindo aí os medicamentos e também o paciente já pode ter alta das terapias ou as terapias estarem em períodos mais longos uma da outra, tá? E nós temos o período de estabilidade, que é quando o paciente ele pode passar muito tempo sem sentir nenhum sintoma, ok? Com relação aos tipos de psicoterapia, nós temos o individual, né? Aqui os próprios nomes já dizem, né? Individual, o paciente sozinho. Lembrando que esse sozinho pode ser na companhia do acompanhante, que redundância, né? Na companhia do acompanhante, mas que o acompanhante está lá só para dar informações, não para participar da terapia. E pode ser o paciente sozinho também, isso vai depender do profissional. Pode ser em grupo, tá? Pode ser familiar, parentes, né? Tio, sobrinho, pai, um filho, avô, tá? E conjugal, que é com o casal, certo? E nós temos as abordagens psicoterápicas. Dentro das abordagens, nós temos a cognitivo-comportamental, onde ela vai trabalhar o comportamento do paciente hoje, atualmente. O paciente chegou agressivo, vamos trabalhar o comportamento desse paciente. Buscar o porquê que ele chegou, mandá-lo para a terapia, fazer uma terapia. Tá? A psicanálise, nós já vimos a questão da hipnose, né? As questões de Freud, onde nós trazemos os pensamentos que estão no inconsciente para o consciente, para que a gente entenda o sofrimento psíquico deste paciente. O psicodrama são para aqueles pacientes que se isolam demais, e daí muitas vezes através da dramatização, eles conseguem demonstrar o que é que eles estão sofrendo, as suas vivências, tá? E nós temos as terapias interpessoais, que aí eles trabalham a questão dos relacionamentos. Nós temos pacientes que muitas vezes eles criam
a própria doença fazem com que eles criem uma aversão com relação a alguém dentro de casa, tá? E daí nós vamos trabalhar, através da terapia interpessoal, essa relação que esse paciente tem com o pai, tá? Nós temos uma paciente que ela é acompanhada pelo CAPS 2, aqui do IPOL, e lá em Lápis nós não temos psiquiatra, e daí, pessoal, o que é que acontece? Sempre quem traz ela é o pai. E muitas vezes o pai, se não tiver outras pessoas que a tragam, ele traz ela amarrada realmente, pelo medo de que ela abra a porta e fuja, e o carro andando e ela, né, se jogue. Né? Realmente é uma medida preventiva. Tá? Quando ele tem outras pessoas que vêm um do lado dela, tranquilo, ele não amarra, mas a maioria das vezes ela traz amarrada. E daí, devido a isso, ela criou um ódio, um sentimento negativo muito grande pelo pai. E ela vive em cárcere privado, humanizado, mas só que quando o pai chega, nós já presenciamos algumas vezes que nós não fomos dar medicação para ela, ou fazer uma visita, quando o pai chega, ela sente, não sei se pelo andar, se pelo cheiro, mas ela já fica agitada. Quando o pai chega dentro de casa, muitas vezes ele nem fala, sabe? Certo? Mas ela sente, e ela já se torna agitada. Ele chegou, tem um olho dele, eu vou matar ele, tá certo? E isso precisa ser trabalhado através da terapia interpessoal. Ok? E daí nós temos as terapias pela atividade. E nas terapias pela atividade, nós temos as terapias ocupacionais e as terapias recreativas. As terapias ocupacionais são aquelas onde nós retiramos do paciente, realmente nós exploramos do paciente as habilidades que eles têm. Então, se um paciente sabe ler e escrever, vamos fazer com que ele desenvolva isso, ele trabalhe isso, essa habilidade, tá? Se o paciente pinta muito bem, faz crochê muito bem, faz artesanato muito bem, então vamos explorar, porque a gente está trabalhando a mente do paciente naquilo que ele sabe fazer. Então vamos usufruir disso, certo? E as terapias recreativas é o lazer. Assim como todos nós precisamos de lazer, o nosso paciente ele também precisa. E daí nós fazemos essa terapia levando o paciente para uma piscina, para um passeio, tá? Organizamos alguma coisa, um grupo pode vir trabalhar com os pacientes dentro do CAPS. Uma vez eu tinha um aluno que ele era presidente do Léo Júnior, né? O Lions tem o Léo. E daí ele era meu aluno e ele pediu para fazer uma tarde de lazer com os pacientes do CAPS. E daí a gente organizou e tudo mais, e eles foram passar uma tarde com os pacientes, eles acharam uma maravilha, eles levavam diversas dinâmicas, mesmo sendo dentro do CAPS mesmo. Mas era um pessoal diferente para os pacientes, né? Eles levaram várias dinâmicas, chocolate, pipoca, essas coisas todas, né? E daí os pacientes passaram bem umas 2 semanas. Cadê os meninos? Não vão voltar? Não, a gente quer o menino. Né? Então, isso é uma terapia recreativa, certo? E a gente tem que usar os nossos parceiros realmente para que a gente faça essa terapia com os nossos pacientes. Ok? Tranquilo, pessoal de casa?